no dia da doação. O senhor votou a favor, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a sua opinião. Primeiro que o sangue é o bem mais precioso que a gente tem e para vários tratamentos, né? Principalmente uma anemia aguda. A gente vive numa cidade extremamente estressante, de um movimento brutal e que todos os riscos da sorte de todos os acidentes. Eu já trabalhei 28 anos em pronto-socorro. Então são acidentados de trânsito, de violência, principalmente violência, né? A criminalidade, né? Uma ascensão muito grande da violência, dos assaltos seguidos de baleados, não é? Então toda a sorte. E outras enfermidades, né? Anemia, que leva a anemia. A gente tem anemia crônica por sangramentos intestinais, principalmente por problemas de tumores, ulcerações no aparelho gastrointestinal. Também em relação à cidade, que é uma cidade de estresse, né? São Paulo é uma cidade que não para, tem essa coisa linda, né? Ela é uma locomotiva. E nós que vivenciamos nela estamos sujeitos a todo esse estresse todo. Vocês jovens que trabalham pela imprensa, né? Vocês mais do que eu sabem que vocês estão correndo de lá para cá em todos os momentos. Então isso leva à úlcera gástrica que sangra, então é uma anemia crônica. Uma anemia aguda é quando você perde muito sangue, uma grande quantidade em pouco tempo, os acidentes. E também para os hemofílicos, não é? Como tratamento, e também para aqueles que outras ordens de enfermidades que precisam de cirurgia, que durante a cirurgia sangram muito. E também para as leucemias. Então o sangue é o melhor remédio que tem e é único, não tem como substituir o sangue, não é? Hoje há um estudo de um sangue sintético, olha aí como é que avança a ciência médica. Porém, o sangue é crucial e nós temos que ter em estoque. Se consome muito sangue todos os dias no mundo inteiro em relação à nossa sobrevivência nesses casos que eu acabei de mencionar. Genericamente. Então é de suma importância que se tenha campanhas de doação de sangue. A gente não deve. Teve uma época, gente, e na década de 80, que nós tínhamos bancos de sangues particulares. Então os doadores vendiam o seu sangue, a miséria fazia isso, que a população ia vender seu próprio sangue, e os donos dos bancos de sangue particulares vendiam sangue para se socorrer doentes. Foi a época que surgiu a AIDS. A AIDS veio para dar um chacoalhão em toda a mentalidade da sociedade. Por quê? Porque não tinha critério nenhum para se doar sangue. Então vieram as hepatites B e C, que hoje é largamente conhecida, e a AIDS. Muita gente se contaminou, não é? Então se centralizou. Então hoje a gente tem os hemocentros em todo o Brasil, principalmente aqui na capital, que são e alguns hospitais credenciados. Então o doador, ele vai no intuito de salvar a vida do próximo. E ele acaba indo periodicamente, aqueles que têm saúde, já têm idade, já têm peso corpóreo, periodicamente são pessoas abnegadas. Eles vão lá doar seu sangue, anonimamente, para salvar a vida de alguém. Bom, isso tem que ser estimulado de alguma forma. Se você não der, no mínimo, um vale transporte, para que ele não pague do bolso dele para doar sangue, então é por isso que eu vi um projeto de extrema relevância e o meu voto foi favorável, como da maioria da comissão. Agora, em relação aos projetos de lei do vereador Evandro Tuma, né, que dispõe sobre a obrigatoriedade de determinados estabelecimentos a fixarem o número telefônico do Disque Denúncia, evitando aí abuso sexual. Você acredita que essa prática impede e reprime a ação dessas pessoas em cometer abusos sexuais? Não, totalmente não, mas é algo que se faz, né? Uma conscientização facilita saber que tem um órgão determinado para coibir, para agir imediatamente, para punir o agressor e para proteger a vítima. Então, de certa forma, acaba coibindo, né? Mas só isso não resolve. Essa é uma ação de toda a sociedade. Até porque existe uma incidência muito grande que os agressores de abusos sexuais em crianças são da própria família, ou muito próximo à família, né? Então o governo tem que fazer mais campanhas para isso. Até porque uma criança abusada, ela leva em si, pro resto da vida dela, cicatriz na sua psique.
na sua moral, na sua personalidade. Eu, como médico, tenho casos até hoje de pacientes que se tratam com 40, 50, 60 anos de idade, problemas de autoafirmação, problemas da sua sexualidade, problemas de relacionamento com o terceiro, problemas de afetividade, problemas psiquiátricos que foram abusados na tenra idade, né, na primeira infância. O vereador Eduardo Tuma produziu, junto com demais vereadores nessa casa, uma CPI dos alvarás de funcionamento. E foram principalmente visitar a casa de shows. O vereador Laércio Beco fez uma CPI da exploração sexual infantil nessa casa, de adolescentes também. E também visitamos vários locais. Então ocorre, quais são os locais que mais isso acontece? Né? Nas boates, nas casas de show, nos motéis, nas pensões, nos hotéis e assim por diante. Então quando ele faz um projeto de lei obrigando a fixar na porta de entrada um disque denúncia contra a exploração e abuso sexual, claro está que a pessoa já fica alertada e toma mais tenência, consciência dos seus atos. Então é por isso que eu acho que é um projeto saudável, salutar e que deverá prosperar. E isso deu um desdobramento, né? Desculpa se estou sendo prolixo, mas isso fica registrado, para uma grande audiência pública. Porque nós temos o Disque 100, que é o Disque Denúncia Nacional. Nós temos o Disque, se não me engano, 185, foi dito aqui por uma funcionária da Secretaria Municipal de Saúde, que veio espontaneamente aqui, não recordo o nome dela, mas menção honrosa para ela, que é do Estado. E nós não temos um Disque Denúncia do município, que seria 125. Então, essa audiência pública vem conscientizar e fazer o governo municipal ter seu Disque de Denúncia em conjunto com a inteligência do Estado e da União, para que esse atendimento seja mais de pronto e mais eficaz. Para a gente encerrar, em relação ao vereador Alfredinho no projeto de lei, que dispõe sobre a isenção de tarifas nos transportes coletivos urbanos para crianças de até 5 anos. De certa forma isso já acontece, só que acaba ocorrendo um certo constrangimento, a criança tem que passar por debaixo da catraca. A criação desse bilhete gratuito ajudaria muito na sua visão? Muito, né? E você vê, eu estou com 54 anos, ainda me recordo, quando eu era muito guri, tudo se fazia no centro da cidade. Então nós saímos do nosso bairro até para pagar uma conta de água. E a minha mãe, eu sempre acompanhava a minha mãe, então ela passa por baixo, e eu ficava lá me espremendo todo para passar por baixo. Ou pula, aí você pula, você se enrosca, e a mãe com aquela dificuldade, o ônibus andando, você sempre perde o equilíbrio, então isso está muito presente na minha mente. Então eu não gostaria que demais crianças, na sua fase de adulto, tivessem essa lembrança indecorosa para mim. Passa por baixo, ou pula, e aí a gente vai se segurando como pode e burlando uma catraca. Quer dizer, a gente já é habituado de criança que tem algo ali para ser respeitado, mas você pode passar por baixo. Nada melhor que ter seu cartão da gratuidade, se sentir um cidadão já na infância, e a sua importância, que é isso que a gente vai evoluir a nossa humanidade. Mais economia de água e sabão, né, vereador? Vai sujar menos roupa. E também, né, e menos contusões, menos hematoma, porque eu me lembro que tomava cada tombo, rapaz. Vereador, mas você não acha que é um gasto desnecessário? Essas crianças poderiam simplesmente andar na parte da frente do ônibus, né, como os idosos, não precisaria ter um cartão especial, bastaria mostrar, apresentar o RG e não passar pela catraca. Não seria um gasto desnecessário fazer esses cartões? Pode ser que sim. O idoso hoje, ele pode, com a carteira de identidade dele, não é? Nem todas as crianças têm a carteira de identidade. Por outro lado, infelizmente a gente vive numa sociedade que tem seus desajustes sociais, pela miséria inclusive, que poderiam esses cartões serem usados por adultos, não é? Mas alguma coisa se faz em nome dessas crianças aí, pelas roupas sujas, pelos hematomas e pelo constrangimento, então eu achei que o projeto deveria prosperar. Tá ótimo. Obrigado. Valeu.